Então, queridos estudantes, dando continuidade à solução comentada dos exercícios, vamos ver os exercícios 5, 6, 7 e o 11. O exercício 5, ele fala sobre estados de energia, energia cinética ou energia potencial nos seguintes casos. Lembrando, gente, que a energia potencial é aquela que fica armazenada e a energia cinética tem muito a ver com movimento. Então, já de cara, o número 1, se ele está falando de movimento dos íons através de membrana, a gente pode pensar em energia cinética, energia de movimento. A energia numa molécula de glicose ou numa molécula de ATP, ela é uma energia que está ali armazenada. Na medida que eu tiver a quebra dessa glicose, eu vou liberar uma energia. Então, isso se caracteriza como uma energia potencial. A gente pode pensar em energia potencial também como a potência ou a capacidade que aquela energia tem de ser usada ou liberada. Na contração muscular, a gente está falando de movimento. Vamos pensar nesse caso aqui. Então, se existe um movimento do músculo, existe uma energia cinética. E a contração muscular, a origem dela é também um fluxo de íons carregados dentro do músculo. Então, novamente, se tem um fluxo, se tem movimento, é energia cinética. A pressão causada pelas paredes arteriais distendidas. Então, vejam que são as paredes arteriais que já estão distendidas. É como se fosse uma mola, gente, que a gente puxa essa mola. Nessa posição mais esticada, existe uma energia potencial para ter um movimento. Então, na parede arterial distendida, eu vou ter aí uma energia potencial. Ah, professora, qual é o movimento? O movimento seria um movimento aí de contração dessa artéria. Ela pode se movimentar diminuindo o calibre dela. E o peso em uma coluna de sangue na artéria aorta, a gente vai estar falando também de energia potencial gravitacional. Nós já explicamos até a energia potencial gravitacional em outras aulas, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura que essa massa se encontra aí do solo. Então, é uma energia potencial que me dá uma possibilidade de movimento. Muito bem, vamos ao número 6 então. Aqui ele está pedindo para a gente assinalar as formas de energias nos seguintes processos, pensando no quadro. Então, a gente está vendo formas de energia, é uma outra classificação de acordo com o quadro 1 do nosso livro. Então, vamos pegar o quadro 1. Então, pessoal, olhando o quadro 1, ele descreve algumas formas de energia, né? Ele dá nome a algumas formas de energia dentro dos campos. Então, no campo gravitacional, eu tenho a energia gravitacional, a mecânica, que tem a ver com trabalho e com movimento. Dentro do campo elétrico, eu tenho a elétrica, a magnética e a eletromagnética, que, como eu disse, aqui ele se restringe a falar do eletromagnetismo de ondas. E no campo nuclear, eu tenho a força nuclear forte e a força nuclear fraca, como eu já acabei de explicar para vocês. Então, vamos tentar. Cada tipo de forma de energia aqui, vamos tentar fazer o link com o processo biológico. O peso de uma coluna de sangue. Ora, o peso de uma coluna de sangue, ele tem a ver com a gravidade, certo? Então, eu vou classificar isso aqui como uma forma gravitacional. Então, ela vai ser gravitacional, a forma da minha energia relacionada. Tem até uma energia potencial gravitacional aí. A contração muscular. A gente tem dois fenômenos dentro da contração muscular. Um é um fenômeno aí elétrico, de fluxo de íons, que é a causa, a origem da contração muscular. A gente pode pensar de duas formas. Uma, ele vai ser elétrico, certo? Mas a gente também tem uma questão de movimento. Na contração muscular, o músculo está se movimentando, se a gente for olhar o resultado. O movimento tem a ver com energia mecânica, que é energia de trabalho. Então, ele pode ser, número 2, pode ser elétrico e mecânico.
qualquer uma dessas respostas estariam corretas. Se você pensa no movimento do músculo, você está pensando na energia mecânica. Se você pensa lá dentro da célula, na causa da contração muscular, você está pensando num fluxo de cargas elétricas. A fotoquímica da visão. Dentro da visão, nós estamos nos relacionando com campos eletromagnéticos. É tudo estimulado pela luz, por uma onda eletromagnética, certo? Assim como a fotossíntese também das plantas. Então, isso aqui seria o eletromagnético. Eletromagnético. Então, o número 3 é eletromagnético, certo, pessoal? Síntese de proteínas. Na hora que a gente pensa em síntese de proteínas, eu estou pensando em ligações químicas ou reações químicas. As reações químicas, gente, elas são fenômenos atômicos. E fenômenos atômicos são ligados com campos elétricos. Olha a diferença lá. Fenômenos nucleares são ligados ao núcleo, certo? Então, olha só, uma pequena diferença. Os fenômenos nucleares são ligados ao núcleo, mas quando a gente fala em ligação química, a gente não fala em troca de elétrons ou compartilhamento de elétrons. Então, o que acontece? A gente está vendo aqui, ó, as ligações químicas, elas são ligações atômicas, então elas estão funcionando no âmbito de forças elétricas. Certo, pessoal? Então, a gente pode pensar, que síntese de proteínas, então? Estou falando de reações químicas, estou mexendo com campos elétricos. Então, o nosso número 4 seria um tipo elétrico. Certo, pessoal? Me desculpem aí se estiver ficando muito sobreposto aqui, mas vai acompanhando. A difusão de moléculas ou íons, a difusão das moléculas ou íons, a gente tem a ver com o quê? Tem a ver com concentração. A difusão pode ter tanto a ver com o campo elétrico, que está expelindo aquelas moléculas ou íons, mas quando a gente pensa na palavra difusão, eu estou pensando em quê? Em movimento. Movimento tem a ver com mecânica. Então, vamos classificar de acordo com a palavra aqui, ó, difusão. Tem um fenômeno elétrico aí? Sim, mas se eu for fixar no movimento dessas moléculas ou dos íons, então ela é mecânica. Mecânica. Quem respondeu elétrica aqui, eu também vou considerar, porque seria a origem, né, a causa desse movimento. Mas o movimento em si eu tenho energia mecânica. E na ligação química, como a gente já falou, a ligação química, a gente está atuando dentro de um campo elétrico. Então, novamente, aqui é elétrico. Ah, professora, mas eu quis pensar na ligação química como alguma coisa nuclear, porque às vezes a gente tem, né, fenômenos nucleares de decaimento que modificam o meu elemento químico, virou outra coisa, né? Se você tem um decaimento radioativo. Então, se você pensar desta forma, eu posso considerar isso aqui também como nuclear. Não que os átomos se unam através de uma força nuclear, não é assim que se forma uma molécula. A força ela é do campo elétrico que fica em volta ali na eletrosfera, tem a ver com essa troca e compartilhamento de elétrons, certo? Mas se você quiser pensar em transmutação aí química através de um decaimento nuclear, você pode associar também. Então, pessoal, eu dei algumas pequenas variações aqui do que a gente estaria aceitando aí como algumas respostas válidas para o nosso número 6, ok? Vamos então para o exercício 7. Muito bem, pessoal. Então, o número 7. Lembrando que se ficar muito pequeno para vocês visualizarem, porque isso aqui eu estou mostrando diretamente o livro para vocês, a dica é abre o livro e vai acompanhando junto com a explicação, certo? Então, no problema 7, a gente está se referindo a trabalho ativo ou trabalho passivo ou trabalho combinado. Então, vamos fazer uma revisão do que é um fenômeno de trabalho ativo, de trabalho passivo ou de trabalho combinado. Tá pequeno, mas eu vou ler para vocês então. Para a gente não cair naquela enganação
de que o trabalho ativo é aquele que gasta energia e o passivo é que não gasta, tem uma explicação melhor, que tem a ver com movimento. Se a gente for pensar no fenômeno, então o fenômeno, quando o movimento está se opondo às forças de campo, esse trabalho ele vai ser ativo. Quando o movimento ele segue, ele flui junto com as forças de campo, o trabalho ele é passivo. Um exemplo de trabalho ativo é eu pegando uma pedra e tentando levantar. Então, se eu tiver uma pedra aqui, eu estou tentando levantar essa pedra, as forças de campo gravitacional, como a gente sabe, elas apontam aqui para baixo, certo? Então, se o meu movimento em azul está contrário ao campo gravitacional, eu tenho que fazer esforço, ele vai ser ativo. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de trabalho ativo. Agora, se eu pensar nesta pedra, ao invés de eu estar fazendo uma força, ela está simplesmente caindo, então ela está na mesma direção das minhas linhas de força e linhas de campo, esse trabalho ele vai fluir de um jeito passivo, certo? E vamos ver, a gente tem um terceiro jeito, que é o jeito combinado, quando existe uma combinação entre um trabalho ativo mais um trabalho passivo, eu tenho aí um trabalho que ele é combinado. Vamos entender aí o que é esse combinado. O movimento, ele vai seguir, então, as forças do campo. Se o movimento segue as forças do campo, ele vai ser o quê? Ele vai ser passivo. Então, o movimento ele está seguindo as forças do campo, ele é passivo. Só que eu ainda vou ajudar com uma força externa. Então, eu estou fazendo um trabalho ativo também, porque eu tenho uma força deslocando. Aí é o que a gente chama de trabalho combinado. Um exemplo desse trabalho combinado é, por exemplo, se eu tenho aqui o meu trabalho passivo de um corpo caindo no meu campo gravitacional e eu aplico uma outra força, eu empurro este peso para baixo com uma nova força F aqui da minha mão, então eu tenho uma força natural dele fluindo, do peso dele. Mas se eu pego e eu empurro esse corpo para baixo, eu estou fazendo um trabalho ativo aqui, ajudando ainda com uma força externa, que é estranha ao campo. A força peso, ela é originada do campo gravitacional, não é uma força estranha ao campo. Agora, a força F lá de eu empurrar a minha caixa para baixo, ela é uma força estranha ao campo. Então, eu estou ajudando a natureza nesse sentido. Aí eu tenho uma combinação entre um ativo, uma força externa estranha ao campo, entre o passivo, que a força está fluindo do próprio campo, flui na direção do campo. E aí eu tenho o trabalho combinado. Ok, pessoal? Então, relembrando aí esses conceitos, a gente já pode fazer os próximos exercícios que têm a ver com trabalho ativo e passivo. Como a gente acabou de ver, uma pedra caindo, 7, número 1, uma pedra caindo, ela vai ser o quê? Um trabalho passivo. A pedra subindo, acabei de dar o exemplo do trabalho ativo. O sangue venoso descendo para a cabeça do coração. Lembrando que sangue venoso, gente, é todo o sangue que vai para o coração. Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho o meu sangue venoso descendo da cabeça para o coração, eu vou ter o quê? Eu vou ter o campo gravitacional ajudando aí este sangue, certo? E se ele está indo para o coração, eu não tenho nenhuma força contrária do coração bombeando. Então, um sangue venoso que ele desce da cabeça para o coração, ele vai ser um trabalho passivo, certo, pessoal? Passivo. O sangue arterial descendo do coração para os pés. Lembrando, uma revisão, o que é o sangue arterial, gente? Sangue arterial é aquele sangue que sai do coração. Então, se a gente for pensar aqui, ó,
O sangue arterial não necessariamente é o sangue que circula em todas as artérias, não vamos confundir. E o sangue venoso é o que está na veia, não é isso. O sangue arterial, ele sai do coração. Seja através de uma artéria ou seja através de uma veia. Na hora que ele está saindo do coração, pelo bombear, ele tem uma alta pressão. Então, eu tenho uma força aí para expulsar esse sangue do coração e jogar dentro de uma artéria ou de uma veia. Característica do sangue arterial, então, é aquele sangue que sai do coração. A ideia é que ele é um sangue rico também em O2, certo? O sangue venoso, de uma forma mais simplista, o sangue venoso é aquele sangue, então, que vai entrar no coração. O fluxo dele é de entrada no coração, ele entra no coração. Isso significa que ele vai ter uma pressão mais baixa. A tendência do sangue venoso é ter ou circular numa pressão mais baixa, justamente porque eu não estou aí com a batida do coração bombeando ou empurrando este sangue. Ok, pessoal? Então, dentro dessa rápida revisão, vamos voltar aí se a gente está nesse fluxo de saída do coração, né? O sangue arterial, ele sai do coração. Se ele está nesse fluxo aí de saída do coração, com uma força a mais em alta pressão, ou se ele está entrando no coração. Então, arterial é aquele que sai bombeado do coração. Aí a gente pode pensar, então, no nosso sangue arterial descendo do coração para os pés. Olha, se ele é arterial, ele está sofrendo uma força. O coração está bombeando, certo? Ele está bombeando para este sangue descer. Então, olha só, eu tenho uma força que vai bombear, que é uma força externa ao meu campo gravitacional, que vai bombear este sangue do coração para os pés. Então, eu tenho essa força externa que vai bombear do coração para os pés. E aí eu tenho mais a força gravitacional aqui do próprio meu campo gravitacional, que vai ser o peso desse sangue que vai ajudar. Então, neste caso do número 4, eu tenho duas forças combinadas. Então, ele vai ser ativo, porque o coração está bombeando, e ele vai ser também passivo, porque ele está descendo para os pés. Então, o campo ativo, um trabalho ativo mais um trabalho passivo, me dá o quê? Me dá um trabalho combinado. Então, gente, o número 4 vai ser combinado, certo? No caso dos íons de sódio se deslocando em direção ao outro, íon de sódio, ambos em zonas de mesma concentração. Aí a gente pode pensar como se fossem essas duas cargas elétricas aqui, ó. Vamos pensar que esses dois caras são íons de sódio. O que acontece? Naturalmente, eles vão se repelir. O meu movimento natural é um movimento de repulsão. Mas não é isso que o problema está dizendo. O problema está me dizendo que eu tenho um íon de sódio, que naturalmente ele se afastaria de um outro íon de sódio, mas eu estou aproximando esses íons um do outro. Se eu estou aproximando, a força que eu tenho que fazer, ela é contrária ao meu campo de repulsão, que é o meu campo elétrico aqui, ou a minha força elétrica nesse caso de repulsão. Então, se a força que eu estou fazendo está contrária ao campo, esse trabalho é um trabalho, o quê? Ativo. Certo, pessoal? Então, o número 5, se ele está se deslocando em direção ao outro sódio, e está contrariando o campo elétrico natural deles, o número 5 vai ser um trabalho ativo, ok? E aí, se eu tenho um íon sódio se aproximando de um íon cloreto aqui, negativo, o que vai acontecer? É como se eu estivesse nessa situação de campo elétrico aqui. Eu tenho um sódio mais se aproximando de um cloro menos, está
tá fluindo, ó, tá fluindo junto com as linhas de força. Então, se tá a minha força aqui, o meu movimento tá indo naturalmente junto com as linhas, esse trabalho é um trabalho passivo. Então, para a gente finalizar, o número 5, o exercício 7, número 6, íon de sódio Na+, se aproximando do íon Cl-, é passivo, está fluindo normalmente, certo? Dentro desse mesmo esquema, pessoal, a gente resolve então o nosso número 11, ó. Completar com setas cheias, trabalho ativo, e setas pontilhadas, trabalho passivo, o movimento iônico na célula da figura 10. O tamanho dos símbolos indica a concentração. Então, só para a gente relembrar aqui como é que funciona a questão da concentração, quando eu tenho íons aí se movimentando dentro de um sistema de concentração. Relembrando, olha, do mais concentrado para o menos concentrado, ele flui naturalmente. Então, é um trabalho passivo. Agora, se eu quero ir do meio menos concentrado para o mais concentrado, ele não flui naturalmente, então ele é um trabalho ativo. Eu vou ter que fazer uma força me opondo a um campo que fluiria naturalmente daqui para cá. Certo, pessoal? Então, pensando em concentração, do mais concentrado para o menos, ele é passivo, do menos concentrado para o mais, ele vai ser ativo. E com essa informação, a gente consegue, então, finalizar aí a nossa figura, levando em consideração o tamanho dos íons. Então, seta cheia era o nosso trabalho ativo. Então, vamos lá. Vamos pensar. Para esse cálcio aqui entrar na célula, certo? E ele quer saber do movimento iônico na célula. Então, para esse cálcio de maior concentração para menor concentração, porque ele está maior, então se o cálcio for sair da célula, ele sai passivamente, ok? Se esse cálcio for entrar na célula, ele vai entrar por meio de alguma bomba ativamente. Então, gente, o azul que é pontilhada aqui, ó, a minha seta cheia em azul é trabalho ativo e a minha seta pontilhada em vermelho é trabalho passivo. Então, vamos ver. O sódio aqui, a concentração dele está maior fora da célula. Então, passivamente, esse sódio vai entrar nessa célula, certo? Passivamente, o sódio entra na célula. Se eu precisar tirar esse cara daqui, vai ser um trabalho ativo. Vamos supor, eu estou precisando tirar esse cara daqui, vai ser um trabalho ativo. Aqui a mesma coisa, o Cl- está maior do lado de fora, então a tendência é que ele passivamente entre para o ambiente de menor concentração. Se eu precisar tirar este cara daqui, eu vou ter que fazer um trabalho ativo, de menor para maior concentração. Aqui é a mesma coisa, se eu precisar retirar o Na+, eu vou ter que fazer um trabalho ativo, da menor para maior concentração. Ficou claro então, pessoal? Espero que vocês aproveitem bastante aí essa aula com revisão também da matéria. Bons estudos, qualquer dúvida remanescente é só mandar um e-mail para a professora e até a próxima!